Boa noite para você de casa. Falamos ao vivo, direto do Parque de Exposições de Linhares. Você vê imagens aí do portão de entrada, né? Da entrada principal do pavilhão aqui onde acontece a Agro Expo Norte, a Feira do Agronegócio 2015, e os corredores bastante cheios, as pessoas chegando, né, para visitar os estandes, prestigiar essa feira tão importante para o nosso agronegócio capixaba. É o Sinotícias que está começando com as principais informações aqui de Linhares e região. Vamos aos destaques de hoje. O governador Paulo Artung visita a Agro Expo Norte e lança o PDAG número 3. Caçadores são presos na Reserva Natural Vale com animais abatidos. Neste sábado, Linhares comemora 215 anos de história. Confira uma reportagem sobre as belezas da nossa cidade. Hoje é dia da coluna Ginástica Cerebral com a colunista, a psicopedagoga Maria Olímpia. O esporte é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações, a partir de agora no Sinotícias, Linhares se vê aqui. Pois aí, aqui do meu lado, a minha colega jornalista Juliana Dias. Tudo bem, Juliana? Tudo certinho, Cláudio. Boa noite. Boa noite a todos. E desde cedo, já aqui acompanhando, fazendo suas reportagens. Sim, aqui, né, desde Juliana? hoje à tarde realizamos algumas matérias aqui no Parque de Exposições, onde acontece a Agro Expo Norte 2015. Como você mesmo falou na abertura do jornal, o movimento está grande aqui. Eu estive andando pelos corredores, por alguns estandes. O movimento está grande, viu, Cláudio? Maravilha, pois é. Bom, na manhã desta sexta-feira, nesse terceiro dia da Agro Expo Norte, o governador Paulo Artung esteve por aqui, visitou todos os estandes, ficou realmente encantado aqui com o que está sendo exposto na Agro Expo Norte 2015 e fez o lançamento do PDAG, que é o Programa de Desenvolvimento da Agricultura do Espírito Santo. É o PDAG número 3. Vamos acompanhar a reportagem. Antes da cerimônia de lançamento do Plano de Desenvolvimento para a Agricultura Estadual, o governador Paulo Artung visitou os diversos estandes da feira. A exposição de gado Nelore, outra força econômica do norte do estado, foi elogiada por ele. Acompanhado do vice-governador César Colnago e de secretários estaduais, Artung também conheceu os projetos de uso sustentável da água que estão expostos na Feira do Agronegócio de Linhares. Ao falar do momento econômico atual, o governador fez questão de lembrar a importância da agricultura. Nossa agricultura é fundamental, porque se num passado aí de 50 anos atrás, 30 anos atrás, a agricultura ela era forte no produto interno bruto do estado, hoje ela não tem tanto peso no produto interno bruto, mas ela tem peso numa coisa que é mais importante do que o PIB estadual, que é o equilíbrio social do nosso estado. É só ver a cafeicultura, né? Se você citar um exemplo, a cafeicultura movimenta mais de 300 mil pessoas na sua atividade no estado do Espírito Santo. Então, a agricultura é importante para o desenvolvimento de todo o território do estado do Espírito Santo e é importante para forjar um equilíbrio social. Em Linhares, Paulo Artung fez o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba, o PDAG. A terceira edição do projeto tem como metas fundamentais a inovação, o empreendedorismo e a sustentabilidade. A água tem papel fundamental neste contexto, destacou o governador. Acho que a questão da água, que chama a atenção, né, de todos, questão dos recursos hídricos, talvez seja o melhor exemplo disso. Nós precisamos voltar a cuidar das nascentes, voltar a cuidar da cobertura florestal. Muita gente achava que tendo caixa d'água resolvia. São Paulo tem a maior caixa d'água da América Latina. Tem a caixa d'água, mas não tem água. Por que não tem água? Porque não tem nascente, não tem produção de água. A melhor caixa d'água não é essa caixa d'água que a gente tem nas represas, nas nossas residências. A melhor caixa d'água é o subsolo. Mas a água só fica reservada no subsolo se tiver cobertura florestal para que a água das chuvas possa ir para o subsolo. Nas próximas etapas do projeto estão previstos encontros setoriais de discussão e sugestão de ideias em vários municípios do Espírito Santo. À tarde, o governador participou do lançamento do PDAG em Alegre, no sul do estado. Pois é, no terceiro bloco do nosso jornal, ao vivo aqui direto do Parque de Exposições, né, a Rede Sim, Record News, TV Sim, fazendo a cobertura completa, nós vamos ter uma entrevista com um especialista em rios, né, o engenheiro agrônomo Henrique Lobo, especialista conhecedor da bacia do Rio Doce, das demais bacias aqui da nossa região. Bom, e a Polícia Ambiental
fez uma apreensão e a prisão de 2 pessoas, fez uma apreensão de animais abatidos na Reserva Natural Vale, aqui em Linhares. Foi na manhã desta sexta-feira. Confira. Os 2 caçadores foram flagrados pela Polícia Ambiental quando tentavam deixar a Reserva Natural Vale, em Linhares, na manhã desta sexta-feira. Com eles, os policiais apreenderam 11 pacas abatidas e outros vários animais, como um veado, tatu e até um mutum. A polícia suspeita que a carne dos animais seria vendida no mercado clandestino. Com a dupla, os policiais ainda encontraram 2 rifles calibre 22, munições e até um silenciador. Ambos são reincidentes neste tipo de crime ambiental e foram autuados por abater animais silvestres e por porte ilegal de arma de fogo. Um dos detidos também tem passagem pela polícia por homicídio. Eles prestaram depoimento ao delegado de plantão e foram encaminhados para o Presídio Regional de Linhares. É lamentável essa situação, né, Juliana? Mais uma prisão de caçadores, né? O próprio homem destruindo a natureza, a nossa fauna brasileira, né? O que a gente vai ver agora? Agora nós vamos conferir a coluna, a ginástica cerebral com a colunista Maria Olímpia. Se você quer melhorar qualquer coisa na sua vida, basta entrar numa zona de conforto. Como assim entrar? Mas não era para sair da zona de conforto? Vamos lá. Uma imagem que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre ginástica cerebral. Essa mágica que acontece entre uma zona de conforto e outra maior. Lembra como a gente aprendeu a andar? Cambaleou, desequilibrou, caiu e foi indo até andar com firmeza. Dominou? Essa é uma zona de conforto. Tem um circuito neural aí consolidado. Daí a gente decide correr. Sai desse patamar, treina, entra em outro, corre, mais um circuito neural que permite que a gente pule. E na sequência que a gente faça uma acrobacia se quiser, como é o caso dos ginastas. Você pode estar pensando, sim, eu já ando, já corro, já pulo, eu não quero fazer acrobacia. O que eu faço com essa informação que zona de conforto é uma situação que eu domino? Aí é que está a magia da zona de conforto. Ela é a base para a evolução, se você quiser. E você pode usar em qualquer objetivo que estabelecer para a sua vida. Se o objetivo é emagrecer, você não vai emagrecer amanhã só porque decidiu hoje. Tem um caminho rumo ao emagrecimento e é mágico, cheio de novidades e desafios. Tudo que alimenta o cérebro. Você vai criar novos hábitos alimentares, muda seu café da manhã, muda seu almoço, muda seu jantar, faz exercício físico todo dia e vai repetindo esses novos hábitos, consolidando esses novos desafios até chegar onde você quer. E você vai manter esse estado, praticando esse novo modelo até virar zona de conforto de novo. Pronto, uma nova base e você já está preparado para outra decolagem. Conquistar sonhos é uma questão de decidir entre sair ou não dessa zona de conforto em que você está agora para entrar em outra maior. Obrigada, Maria Olímpia, pela participação. E agora, Cláudio, vamos ver a previsão do tempo? Vamos ver como fica o tempo para esse próximo sábado? Vamos lá. O sábado será com variação de nuvens sem chuva aqui na região. Em Linhares, mínima de 16, máxima 29 graus. Colatina, variação entre 14 e 30 graus. Em São Mateus, mínima de 18, a máxima de 29. Em Vitória, mínima de 17 e a máxima 26 graus. São 7 horas 10 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver o seguinte. O setor de máquinas agrícolas apresenta novidades aqui na Agro Expo Norte. Um instantinho só, a gente já volta. De volta, são 7 horas 15 minutos, ao vivo aqui do Parque de Exposições, onde acontece a terceira edição da Agro Expo Norte, a feira do agronegócio aqui da região, né? Bom, Juliana, hoje à tarde, inclusive, você fez uma reportagem sobre o setor de máquinas, né? Tem novidades nesse setor aí. Sim, tem sim, Cláudio. Eu e o cinegrafista Marcelo Nascimento fomos conferir a feira de máquinas que acontece aqui na Agro Expo Norte 2015. Hoje, no início da tarde, nós estivemos em algumas empresas, né, do setor e olha que as empresas estão trazendo novidades para os produtores rurais, viu?
Muitas novidades. Vamos ver a matéria então, né? Vamos lá. A economia do Espírito Santo se baseia na agropecuária, um dos setores mais fortes e difundidos. E para alavancar ainda mais o setor, acontece dentro da Agroexpo Norte a Feira de Máquinas. Maquinários de todos os tipos e tamanhos estão expostos no Parque de Exposições de Linhares. Marciel veio de Governador Lindenberg avaliar a possibilidade de comprar um trator. Eu vim para poder dar uma olhada, né, nas máquinas, no diferencial de uma para outra, na proposta, né, que eles têm, né, para poder oferecer para a gente. E a gente está aí vendo se a gente entra no negócio, né? Nossa expectativa é um volume de negócios de 2 milhões. Até o momento, nós conseguimos realizar desses 2 milhões 500 mil reais. Agora, acreditamos que até o término da feira, considerando que no sábado aumenta o fluxo de pessoas, a gente acredita que os negócios também serão realizados, melhores negócios, mais do sábado. A Feira de Máquinas traz nesta terceira edição da Agroexpo Norte novidades que enchem os olhos dos produtores. Essa máquina aqui, por exemplo, é uma das novidades da feira. Ela faz a colheita utilizando lonas e agiliza todo o processo de colheita. Para se ter uma ideia, uma pessoa colhe por dia cerca de 12 sacos de café. Já utilizando esta máquina aqui, o produtor chega a colher mais de 800 sacos de café diariamente. É todo um processo de mecanização que utiliza a mão de obra. Mas ao invés de você estar hoje com a quantidade muito grande de mão de obra para poder colher esse café, é reduzido. Uma máquina ela tem condições hoje de substituir aí 80 homens. E para facilitar ainda mais a vida dos produtores rurais, instituições bancárias disponibilizam diferentes linhas de crédito. A gente tem o investimento agrícola, né? Que o agricultor pode adquirir máquinas, tratores, né? Temos também o custeio agrícola, tem investimento para plantação, a pessoa pode plantar, investir em plantação, né? Renovar lavoura de café, plantação de pimentas, né? E as taxas também são acessíveis e também o prazo são 60 meses. Os interessados têm até amanhã, sábado, para visitar e até mesmo fechar negócio na Feira de Máquinas. Bacana, né, Cláudio? Tudo para facilitar a vida do produtor rural. Isso é muito bom, né? Pois é uma oportunidade aí, as instituições financeiras também aqui por perto, facilitando realmente a vida do produtor rural. Bom, gente, e neste dia 22, né, neste sábado, Linhares completa 215 anos de história. E como não se encantar por essa cidade, né, Juliana? Nossa, cidade maravilhosa, né? Adoro. Muito bonita, a terra do verde e das águas, né? A gente preparou uma reportagem sobre as belezas, as riquezas de Linhares, sobre a força do comércio linharense. Vamos conferir. A cidade, que é referência em desenvolvimento no interior do Espírito Santo, cresceu. Com a economia fundamentada quase que exclusivamente na agricultura ao longo da sua história, Linhares se transformou e hoje é mais forte. E esse vigor está presente em todos os sentidos. Uma cidade de gente receptiva e trabalhadora. Como já dizia a canção, uma terra abençoada por Deus e bonita por natureza. Prova disso são suas lagoas, rios, florestas e mares. Como não se render aos encantos de um lugar que se chama Terra do Verde e das Águas? Só aqui tem um pedaço assim tão preservado da Mata Atlântica, pertinho de casa, como a Reserva Nacional de Goitacazes, a majestosa Lagoa Juparanã, a Ilha do Imperador, visitada por Dom Pedro II. E o que dizer da simplicidade, do acolhimento de quem mora nas praias de Regência, Povoação e Pontal do Ipiranga? Ah, sim, nós aqui também temos montanhas. Como não se deixar encantar por este relevo natural de Japira e São Rafael? Nossa cidade cresce a passos largos. A nossa economia é vigorosa, com muitas indústrias. Algumas que chegaram aqui há muito tempo, outras que estão chegando agora, atraídas seja pela boa logística ou pela oferta de mão de obra qualificada. E o que dizer do nosso comércio, que é sempre forte o ano inteiro? Ainda que adversidades aconteçam, ele sempre supera. Ao completar 215 anos de história, continua cada vez mais linda, a terra do verde e das águas. É difícil não se encantar por esta terra mesmo, né? Verdade. Lembrando que amanhã vai ter o desfile cívico às 8 horas da manhã. Vai ser no centro da cidade, ali próximo ao Corpo de Bombeiros, né? Vamos prestigiar
as escolas que irão se apresentar nesse desfile cívico em comemoração aos 215 anos de Linhares, né? Repito, no centro da cidade a partir das 8 horas da manhã. 8 horas, né? da manhã. Bom, vamos agora às informações esportivas, né? Este assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Sim, Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, Cláudio. Final de semana, feriadão aqui no município de Linhares e diversos eventos esportivos programados. Eu vou citar aqui a Copa Espírito Santo, ou melhor, a Copa Estadual, etapa da Copa Estadual de Tênis de Mesa no Ginásio de Esportes do Bairro Shell, neste domingo, a partir das 9 da manhã, mais de 84 atletas vão disputar a competição, entrada franca. No Complexo Esportivo do BNH tem futevôlei. No futebol amador de Linhares, diversas competições em andamento em diversos campos da cidade. Mas o que eu vou destacar mesmo é, mais uma vez, o jogo Linhares Futebol Clube e Espírito Santo pela Copa Espírito Santo, neste sábado, dia 22 de agosto, exatamente no dia do aniversário de Linhares, às 3 da tarde, no Campo do Américo. O Linhares precisa de apoio, seus jovens jogadores, é claro. Ele precisa vender as camisas oficiais para pagar os jogadores. Elas saem praticamente de graça e você ainda ganha 6 ingressos com direito a acompanhante. E uma boa notícia para encerrar, o goleiro Gustavo já tem um nome no BID, está liberado para entrar em campo. Ele foi liberado pela Desportiva e vai disputar este restante de Copa Espírito Santo pelo Linhares Futebol Clube. É linharense da Gema, que esteve na base do Bahia, entre outros clubes, e vai se juntar também outro goleiro, o Lucão. Bom, a Rádio Cultura de Linhares, comigo e toda a equipe Esportiva 920, vai transmitir esse jogo ao vivo, lá no 920, do sinal AM, Cláudio. Obrigado, Altemar, pelas informações, pela participação aqui no nosso telejornal. Eu agradeço, antes do intervalo, agradeço aqui a presença da nossa colega Juliana Dias. Obrigado, Juliana. Eu agradeço a participação, Cláudio, e boa noite a todos. Pois é, daqui a pouco, depois do nosso intervalo, eu vou conversar com o engenheiro agrônomo, o professor Henrique Lobo, especialista em rios. Nós vamos bater um papo sobre a nossa essa estiagem que atinge a região, essa falta d'água aqui na nossa região. Nós vamos saber um pouquinho mais desse assunto. Um intervalo rapidinho, nós já voltamos. Mais uma vez de volta do Parque de Exposições de Linhares, a gente mais uma vez vê aí a entrada principal da Agroexpo Norte, a feira do agronegócio aqui da região, bastante movimentada nesta noite de sexta-feira, né, os pavilhões aqui tomados de pessoas acompanhando os estandes aí, vendo de perto as atrações da Agroexpo Norte 2015, né? E convidar o pessoal para visitar a feira escolar, né? Muitas ideias, né, do uso consciente da água, do uso sustentável da água. Daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista com o governador Paulo Artung, que fizemos uma entrevista exclusiva aqui no nosso estande, ele falando sobre o agronegócio, falando também um pouquinho sobre a questão hídrica, né? Falando um pouco sobre a questão da agricultura, que é tão importante para a nossa economia. Mas antes disso, nós vamos conversar com o nosso convidado de hoje, engenheiro agrônomo, diretor do Conselho do Instituto Terra, especialista em rios, senhor Henrique Lobo. Tudo bem, senhor Henrique? Tudo bom, Cláudio? O senhor tem acompanhado aí, né, a situação dos nossos rios e lagos, a situação do Rio Doce, que é o nosso principal rio. Como é que a gente pode entender o que está acontecendo com esse nosso manancial tão importante? Nós estamos passando por um período de uma crise hídrica. Parece ser um ciclo de 70 anos, que essas secas que estão acontecendo em 2014 e 2015, sendo que este ano está mais acentuado do que o ano passado. O ano passado o Rio Doce tinha nessa época 250 metros cúbicos por segundo e agora no final de julho ele chegou a 166 e essa semana está a 205 metros cúbicos por segundo. Pois é, e a gente viu o resultado de tudo isso em Regência. O senhor esteve lá também acompanhando os especialistas, o pessoal do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Quero até registrar a presença também do Antônio Rui Júnior, o Tunico, conhecido como o prefeitinho das águas, carinhosamente chamado, porque acompanha aí os nossos mananciais e a situação lá de Regência, inclusive trazendo problemas até econômicos lá para os moradores, né, professor? A situação de Regência, da Foz do Sul ter fechado do Rio Doce, é muito interessante que em 1987 eu fiz uma conta de padeiro que esse fenômeno ia acontecer em 2060.
Eu pensava que a minha geração não iria estar aqui para ver. E agora aconteceu em 2015. Né? Então a gente vê que o Rio Doce, nos últimos 10 anos, tem perdido o volume de água. A cunha salina, o mar tem entrado dentro da foz do Rio Doce. Né? E são várias sequências de fenômenos dos assoreamentos do Rio Doce. Imagina o Rio Doce em 1960, ele tinha 3 metros de profundidade média. Hoje ele tem 90 centímetros de profundidade média. É uma diferença gritante. Então toda essa areia que vem, ela vem da Serra do Espinhaço, é depositada aqui na foz do Rio Doce. E do lado do Banco de Abrolhos, o mar tem 2.000 metros de profundidade. Então como se criasse um rio no fundo do mar. E essa velocidade dessa correnteza do Nordeste do Brasil devolve essa areia na plataforma continental, fechando então a foz do Rio Doce. Pois é, além dos problemas econômicos, a gente pode dizer que a gente pode também sofrer alguns problemas ambientais, alguma mudança no ecossistema ali daquela região, professor? Não, o rio ainda está tendo uma vazão para o mar. Né? O rio, a gente tem dois fenômenos. Nós podemos ter um rio que não chega no mar e podemos ter uma sequência hidrológica. Né? A água evapora, né? Forma chuva, cai de novo. Né? E nós podemos usar essa água que é uma água doce. Agora, por questões biológicas, por questões de seres vivos que vivem no mar e no rio, o rio tem que ficar aberto. Né? Então, agora imagine por questões hidrológicas, não. Nós podemos usar a água do rio para os nossos diversos usos múltiplos. Mas por questões biológicas, o importante é que o próprio rio ache o seu caminho e chegue ao mar. Bom, a gente sabe, o senhor citou, são inúmeros os fatores que podem estar ocasionando isso. A questão das margens, né, o desmatamento. Agora, o que o senhor acha que é mais gritante, assim, que tem agredido tanto nós só falando do Rio Doce, mas os outros mananciais também estão numa situação bem parecida? A bacia hidrográfica do Rio Doce, imagina, tem uma superfície de 83.500 km². E 80% dessa superfície é de pastagens degradadas. Então a perda de solos dessa bacia hidrográfica que é um fenômeno muito grande, pelo mau uso antrópico das nossas gerações ao longo desses 100 anos de ocupação do Rio Doce. Bom, professor, a gente, claro, tem que ter esperança, a gente pode vislumbrar dias melhores para esses nossos rios aqui da região. Há algum estudo nesse sentido que mostra uma precipitação maior de chuvas nos próximos meses, para que a gente possa ter um volume maior d'água no Rio Doce, principalmente? A tendência o mês de agosto e de setembro não vai chover. Muito seco, né? Muito Tradicionalmente seco. É assim, né? Mas a metade de outubro começa a chover. E como o Oceano Pacífico está esquentando, que tem uma grande interferência e influência aqui na América do Sul, e principalmente nessa região sudeste brasileira, como o Pacífico esquentando, nós esperamos que chove 20% a mais da média histórica no próximo período chuvoso aqui na região do Rio Doce. É claro que a gente espera que essa chuva venha gradativamente, para que a gente, infelizmente, não tenha problemas como tivemos em 2013, né? As enchentes e tudo mais. Aquele fenômeno de 2013 é uma recorrência a cada 18 anos. Já do lado oposto dessa situação que estamos vivendo. Esse fenômeno de aumentar 20% a mais a média histórica é mais uma chuva que vai cair, mas não para acontecer enchentes. Bom, o senhor acompanhou o trabalho de educação ambiental desenvolvido aqui na feira. O que o senhor achou ali, que os projetos de uso sustentável da água? Excelentes, trabalho muito bons, né? A geração nova, buscando novas ideias de economia de água. Eu fiquei muito feliz em poder ver alguns desses trabalhos e poder ver que essa geração nova está trazendo um novo entendimento do que são os recursos hídricos para a nossa geração. Pois é, o governador, né, daqui a pouco a gente vai ver uma entrevista que fizemos com o governador do estado, veio lançar o PDA, o Planejamento para a Agricultura para os próximos anos. Ele mencionava esse problema, a questão hídrica, e falava das nascentes, né? Nós estamos perdendo nossas nascentes, e o senhor é membro, né, é diretor do conselho do Instituto Terra, que trabalha fazendo esse trabalho de formiguinha, né, tentando recuperar essas nascentes. Acho que é por aí, né, professor? Como são importantes nós recuperarmos as nascentes? Na região de Aimorés, lá do Instituto Terra, nós já recuperamos 1.000 nascentes. Tá? E esperamos nos próximos 5 anos, nós podemos recuperar 5.000 nascentes. Então, como é vivo, você vê o volume de água aumentando nas nascentes, quando você cerca
8 mil metros quadrados em volta da nascente, que você planta até 150 árvores, e ali você vê a nascente, ela renovando brotando e revitalizando, da terra ali, né? e brotando na terra. Pois é, o que me chamou a atenção, né, em algumas reportagens que eu acompanhei, é que nascentes que aparentemente estavam mortas, né? Proprietários de pequenas propriedades rurais fizeram ali um cercamento, como o senhor disse, reflorestaram. Em poucos anos a água começou a brotar novamente, enfim, ressuscitando. É a força mesmo da natureza, né? É a força da natureza. Imagine como o relevo aqui da bacia hidrográfica é bastante acidentado, aqui do Rio Doce. Cada montanha é uma caixa d'água. Então a água que cai no topo do morro e para sair na nascente, ela leva até 6 meses. Então existe um equilíbrio dinâmico. Como que a gente aprende muito isso? Então, a época das chuvas, a água infiltra no solo, ela é acumulada e até 6 meses ela vai saindo na nascente. Então, como é importante, nós podemos recuperar os topos de morro conjugado com a recuperação das nascentes. Maravilha. Estou conversando aqui com o Henrique Lobo, engenheiro agrônomo, especialista em rios, participa de muitos estudos aqui dos nossos mananciais, da bacia do Rio Doce, acompanha o drama. A nossa Lagoa de Paraná, né, está se desenvolvendo um estudo sobre essas mudanças aí com relação ao Paraná, que também está num nível muito abaixo do normal. O senhor tem acompanhado, né? Sim, o Rio São José, que é um grande formador da Lagoa de Paraná. Da Lagoa de Paraná, hoje nós estamos com ele com cartão vermelho. Né? E como a gente precisa recuperar as nascentes do Rio São José, que se não recuperarmos 2030, na época da seca ele vai ficar intermitente. Então isso vai afetar também a Lagoa do Paraná com o volume de água. Infelizmente. Bom, quero agradecer muito aqui a presença do Henrique Lobo, participando conosco, trazendo essas explicações, falando um pouquinho sobre rios, né? Quanto sofrimento nós temos passado com essa falta d'água, essa escassez de chuva, a agricultura sofreu. Mas enfim, a gente espera por dias melhores. Obrigado pela presença, viu? Obrigado, Cláudio. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tá joia. Bom, nós vamos agora, gente, acompanhar uma entrevista. Nós fizemos uma entrevista exclusiva do governador Paulo Artung, que esteve aqui em nosso stand, aqui na feira, na Agro Expo Norte, e nos falou sobre o plano de desenvolvimento para a agricultura nos próximos anos, o PDAG número 3. Vamos acompanhar essa entrevista. É uma alegria, estou aqui no Norte, mais uma vez, aqui em Linhares. Estamos aqui com 3 eventos simultâneos, né? Estamos abrindo essa feira importantíssima, com a exposição de equipamentos, tecnologia, experiência. Dentro da feira tem uma área específica de sustentabilidade, tratando da questão ambiental, que eu acho que agora todo mundo, todos os produtores rurais, toda a sociedade está consciente que nós precisamos trabalhar com equilíbrio ambiental. Eu acho que a questão da água, da carência de recursos hídricos, carência de água aqui na região sudeste, em São Paulo, está mostrando isso, esse caminho para todo mundo. E o terceiro evento é lançar o nosso terceiro PDAG. Nós fizemos no governo anterior o primeiro e o segundo, agora estamos fazendo o terceiro PDAG, que é o plano estratégico de toda a atividade da agricultura no nosso estado do Espírito Santo. A agricultura, que é muito importante para os capixabas, é um instrumento de equilíbrio social no estado do Espírito Santo. E quando a gente olha o Brasil, nesse momento difícil de comércio exterior que nós vivemos aí, com uma certa dificuldade de competitividade do Brasil nos manufaturados, quem vem segurando a onda é justamente o agronegócio, que tem possibilitado um resultado extraordinário na nossa balança comercial. Então, o Espírito Santo, que faz parte desse contexto, o norte do estado, que faz parte desse contexto, a gente precisa ter um planejamento muito bem feito, contextualizado com a realidade que muda a cada dia, a cada ano, para que a gente seja cada dia mais competitivo, tenha mais produtividade no agronegócio. Estamos lançando aqui em Linhares e na parte da tarde vamos lá no extremo sul, lá na região do Caparaó, lá no Alegre, e vamos fazer o lançamento também lá no Alegre. Nós queremos que esse plano seja discutido nos 78 municípios do nosso estado, porque todos os municípios têm a ver, direta ou indiretamente, com a questão da agricultura capixaba. Muito bem. Bom, o Sim Notícias de hoje está terminando. Mais uma vez agradeço a presença do professor Henrique Lobo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, Cláudio. Tá joia.
Bom, a Rede Sim, a TV Sim Record News continua acompanhando aqui a feira, né, do agronegócio, né, neste sábado também, durante todo o dia. Eu repito, tem um desfile, né, no centro da cidade, em comemoração aos 215 anos de Linhares. E na segunda-feira, voltamos do nosso estúdio, trazendo todas as informações, né, o resumo do que foi esta feira e dos acontecimentos também do final de semana aqui em Linhares. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.